Começa agora. Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Goitacás retorna à Série B1 do Campeonato Carioca. Em Brasília, Thiago e Juninho Virgílio articulam retomada dos voos comerciais para Campos e a derrubada do veto ao semiárido. Caiu na rede. Isso, Bolsonaro é preso pela Polícia Federal. Os bastidores da Câmara. Resumo das sessões da semana. E entrevista de estúdio com o vereador de Campos, Beto Abençoado. Esses são os destaques da edição de hoje do Jornal A Voz de Campos, essa quinta-feira, dia 27 de novembro, onde nós já começamos, né, a nossa edição dando o nosso boa noite a você que nos acompanha ao vivo pelas nossas redes sociais e também pela tvaurora.com.br, canal 171 da Soul TV, canal 16 das principais plataformas de TV por streaming da região. Aqui no estúdio, muito boa noite à nossa técnica, na pessoa do Josiel e do Gabriel. Estamos terminando o ano, né? Últimos boas noites para vocês. E boa noite pro meu parceiro de bancada toda semana aqui comigo, Felipe Machado. Certo, Felipe? Tudo bem, tudo bom. Na semana, na verdade, tivemos aí um espaço, né? Semana passada, por conta do feriado. E estamos de volta aí, cheio de saudade aqui da telinha aí, junto com o pessoal de casa, que nos acompanhou nas reprises diárias, né? Durante esse período. E agora com conteúdo novo. Isso. Na hora do cafezinho ali, não tem o Escobar, mas tem o Papauá e o Pietro. Na verdade, o Felipe Machado. Isso. E agora vamos trazer mais conteúdos aí recentes, né? Muita coisa pra gente repercutir, principalmente relacionada à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, toda a problemática, né, envolvida nessa prisão, e com um convidado que vai poder falar, destrinchar bastante esse assunto também, que é o Beto Abençoado. A gente vê se ele entra agora no primeiro bloco ou no segundo bloco. Olha, antes de mais nada, Felipe, fazer o convite para quem está nos assistindo. Aquela horinha. Vamos lá. Charmosa de convidar o nosso público, né, para acompanhar nosso trabalho também no canal do WhatsApp. Aqui ligando a câmera do celular e apontando pro QR Code. Cadê o QR Code? Tá aqui, ó. Tá lá. E aqui. Pra onde que vai esse QR Code, hein, Felipe? Então, vai ter uma janelinha que vai aparecer, no caso, com o nome do WhatsApp. E aí, quando você clicar, vai ser redirecionado para o nosso canal de notícias, aqui pelas redes sociais, né, do WhatsApp, do grupo Meta. E lá vai ter em primeira mão os conteúdos que nós estamos produzindo em tempo real do site. A Voz de Campos, as transmissões ao vivo e os famosos cortes, né? Os trechos do nosso programa que a gente for publicando ao longo da semana. José, aumenta um pouquinho o retorno aqui, porque eu não sei o que eu tô falando, que eu não tô me escutando. Agora, vamos, de fato, começar com o jornal de hoje. Por quê, Felipe? Nossa primeira notícia é, como tem sido tradição nesse ano, né, nesse finalzinho de ano, a gente começar com o esporte falando sobre o Goitacás, né, que retornou à Série B1 do Campeonato Carioca, né? Conta pra gente. Após o empate em 0-0, né, no Arizão, no jogo de ida das semifinais da Série B2 contra o Belfort Roxo,
e Goytacás, e se enfrentaram novamente na Baixada Fluminense nesse último domingo, agora no dia 23. Exato. Com o primeiro tempo tenso, o gol que abriu caminho para a vitória do Goita veio só na segunda etapa. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Goytacás abriu o placar com Headley. Nome charmoso, né? Headley, camisa 9, que deu mais esperança ali, né? Uma primeira esperança para o time, já que se o Belfort Roxo, se o jogo continuasse empatado 0-0, o Belfort Roxo se classificaria por estar decidindo em casa. É uma regra que não faz o menor sentido, mas que é aplicada na Série B2. Então o Goytacás precisava dessa vitória. E não só um gol, foram 2 feitos pelo Goita. Lequinho também ampliou a vantagem aos 37, né, Felipe? Isso. E o Belfort Roxo ainda buscou reagir, né, com Dongo diminuindo o placar para o time da casa, mas o gol não foi suficiente para reverter a superioridade do Alvianil neste confronto. Exatamente. Olha, com a vitória, o Goytacás garantiu a classificação para a final da competição contra o Macaé e junto dela o acesso à Série B1, já que sobem 2, então quem vai para a final sobe para a próxima divisão. O jogo de ida acontece nesse domingo agora, dia 30, no Moacirzão em Macaé, e o Goita decide em casa no Arizão no dia 7. Após a vitória, gente, a diretoria do Goytacás, por meio do movimento Resistência Alvianil, divulgou uma nota que foi publicada em primeira mão pelos canais oficiais do A Voz de Campos. Na tela, José, vamos conferir? Tá aí, a nota publicada pelo jornalista Pietro Souza, né? Olha, que coincidência, é o mesmo que vos fala? Publicada aí por mim, junto ao A Voz de Campos, junto ao presidente Sérgio Alves, ao Papauá Felipe Machado e também ao perfil do Movimento Resistência Alvianil. Passa para a segunda foto, José, por favor. E aí nós temos o trecho da nota que fala: resistência e resgate da nossa identidade. Ali, basicamente, é um resumo, né? Desde o dia 8 de junho de 2024, quando o Goytacás renasceu por meio do Movimento Popular Resistência Alvianil, até chegar na terceira foto, aí do nosso slide, do post, com a mensagem Avante Goita. Muito obrigado a todos que acreditaram no resgate e na reconstrução do Goytacás. A história que começou em 8 de junho de 2024 não termina aqui. Ela está apenas começando. Essa é a nota oficial, então, da diretoria do Goytacás. Olha, dito isso, estaremos em Macaé, Felipe? É uma boa pedida, né? É uma boa, né? Oportunidade para estar de volta lá para terra da... A gente vai estar, né? Torcida liberada, inclusive. Sim. É bom citar. Isso, torcida masculina liberada no dia 7. Foram cumpridos os 5 jogos de suspensão da torcida. Então, Goytacás definindo a final em casa com toda a torcida liberada. As torcidas organizadas estão preparando uma festa imensa e que, caso você queira colaborar, né, financeiramente, pode entrar em qualquer um dos perfis relacionados ao Goytacás, todos estão unidos, também nos nossos, né? No meu perfil, no do Felipe, no do A Voz de Campos, tem a campanha aí de arrecadação para essa festa do dia 7, mas também vale a pena estar presente no jogo agora desse domingo, dia 30, lá em Macaé. Dito isso, Felipe, Thiago e Juninho Virgílio articulam retomada dos voos comerciais para Campos e derrubada do veto ao semiárido lá em Brasília, isso, não é? Conta pra gente. Nossas autoridades de Campos do Goytacás estiveram em Brasília para tratar de 2 pautas cruciais: a retomada dos voos comerciais no aeroporto Bartolomeu Lisandro e a derrubada do veto presidencial ao PL do semiárido. Exato. A comitiva incluiu o Thiago Virgílio, o vereador Juninho Virgílio, e eles se reuniram com quem, Felipe? Isso, com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para pedir o retorno, né, dos voos comerciais suspensos pela Companhia Azul desde agosto, devido a custos operacionais. Thiago Virgílio classificou o encontro como promissor. A pauta
reforça um pleito do prefeito Vladimir Garotinho. Em outra frente, se intensificou, a articulação no Congresso pela derrubada do veto do PL do semiárido, né, que beneficiaria o norte e noroeste fluminense com linhas de crédito e benefícios fiscais. Houve reuniões com deputados federais Júlio Lopes e Lindbergh Farias, que é líder do governo na Câmara, e Tiago Virgílio e o primo dele, o Juninho, se mostraram otimistas, ressaltando o apoio técnico e a importância do projeto para a região, articulado também pelo prefeito Vladimir Garotinho. Olha, a comitiva também se reuniu com o senador Carlos Portinho para discutir o Centro de Abastecimento e Polo Agroalimentar de Campos, o CIASCAM. E quem comenta essa notícia com a gente é ele que já está no nosso estúdio, o vereador daqui de Campos, Beto Abençoado. Beto, obrigado pela presença, bem-vindo, muito boa tarde. Tudo certo? Boa tarde, né, a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham a Rádio Aurora, pode chegar Campos, um pouquinho mais para a Voz de Campos, entendeu? Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, né? Nós, como parlamentar, nós temos que realmente ter esse espaço, né, para poder estar falando, e vamos estar sempre colaborando, sempre divulgando as coisas da cidade, né, cobrando o que tem que ser cobrado, né, não só da nossa cidade, do nosso estado, e até a nível federal. A nível federal, porque nós somos Brasil, né? Sim. Então. Exato. Isso aí. E essa foi uma grande oportunidade para mostrar a importância da federação, né? Porque às vezes a gente fica achando que realmente estamos em Campos e a federação às vezes se torna um pouco distante. Exatamente. E aí conseguiu através do governo. Como você acabou de falar aí, você citou que o Juninho, o Tiago, né, o próprio ex-governador, a Clarissa, estavam em Brasília, né, que é a capital nossa. E, inclusive outro colega também da Câmara, que é o professor Marcelo Férez, né? estava lá também, entendeu? Então estava essa comitiva lá em Brasília. Eu até que articulei para eles estarem conversando com o senador Portinho, que o senador Portinho é mais que um parceiro, o senador virou um amigo nosso, né? Um senador que acho que na história nunca nós tivemos um senador tão presente na nossa cidade, né? Não só na nossa cidade, mas em todo o norte e noroeste fluminense. Ele é um cara que trabalha muito, é um cara que roda os 92 municípios, então, mas nós somos mais privilegiados, porque ele vem muito a Campos através desse carinho e essa amizade que ele tem conosco, então, é muito bacana e importante para a nossa cidade, né? Hoje nós temos um senador bem presente aqui. E quando o Juninho foi para Brasília na terça-feira, ele pediu e nós articulamos, e graças a Deus o Portinho atendeu eles, e uma das pautas foi essa questão do aeroporto de Campos, entendeu? E a questão do semiárido, né? Essa PR 1440, que é muito importante para nós, para nossa região. Eu digo que é a redenção nossa no nosso município e na região norte e noroeste fluminense. Porque quando o então prefeito, ou então deputado, hoje prefeito Vladimir Garotinho, sim, colocou Romário para relatar essa PL, Romário sentou em cima e não fez nada. Mas a partir do momento que ele pegou e passou para Portinho, a coisa andou, foi aprovado no Senado, né, mas infelizmente não gosto nem de falar o nome dele, né? Mas sou obrigado a falar, é o nosso presidente. Vetou, o presidente Lula vetou, né? Então, mas nós estamos bem confiantes que vamos derrubar esse veto, e com certeza, eu como agricultor, como produtor rural, eu sei a dificuldade que eu sei como que o homem do campo sofre, né? E precisa de incentivo, precisa de equipamento, precisa de tecnologia para poder sobreviver do campo, e com certeza nós vamos fazer isso. E quando a gente fala dessas articulações que têm acontecido durante essa semana,
Você acredita que, com a visão justamente de um parlamentar também está acompanhando as discussões a nível municipal, mas que, como essa, tem se estendido até a nível federal, que nós podemos ter uma derrubada desse veto do semiárido e a gente vai conseguir ter de volta os voos comerciais? Como que o senhor vê essa articulação toda que tem acontecido essa semana lá em Brasília? Eu acredito que sim. O nosso município, apesar dessa crise que nós estamos passando, volto a falar, a nível Brasil, o país está em uma situação complicada, Felipe. Não é brincadeira, né? Muita gente fala, pô, Beto, você está exagerando. Não é exagero, é conhecimento. Hoje nós temos informações, né? Tem dados, né? 2027, quem assumir vai pegar um pepino enorme, a gente não sabe as consequências que virão, né? Tá aí agora, todos nós presenciamos o rombo do INSS. Então, nossos pobres, coitados, as pessoas que trabalharam a vida inteira podem ficar sem o seu recurso em 2027. Você já pensou? Eu tenho lá minha mãe com quase 80 anos, né? Tem várias pessoas, amigos, pessoas idosas que não têm condições, que vivem daquela pensão, daquele salário para comprar os remédios, para poder se alimentar, né? Você já pensou? A minha sogra também, quase 80 anos, vive do salário. E tem gente que vai ter que... Como é que você vai fazer? E é um escândalo que, de certa forma, não tomou a proporção devida, né? Sim, a gente ouve até... já fazem 20 anos do mensalão? Já deve ter. E a gente ouve falar do mensalão até hoje, ele não é nada perto do rombo do INSS, por exemplo. O impeachment já vai para 8 ou 10 anos. O impeachment, 10 anos. 10 anos, foi 2015. E aí eu vejo uma outra preocupação, vamos supor, também eu tenho minha mãe que é pensionista e outros familiares já aposentados, mas aquelas pessoas que com muito sacrifício ainda querem cumprir aqueles últimos 5, 2, 3 anos para poder chegar à aposentadoria. E aí, qual a motivação que elas têm para poder levantar todo dia para ir para o trabalho, ainda já na idade, mas ainda produtivo. E aí saber que de repente pode chegar uma hora de aposentar e não ter essa aposentadoria, né, digna, vamos botar assim. Ter o direito garantido, exatamente, né? Tem até um funcionário meu que a esposa dele se aposentou agora recentemente, né, seu Devane, lá de Morro do Coco. Eu estava outro dia conversando com ele e falando dessa preocupação. Aposentou agora, recente, 2, 3 meses atrás, e de você nem desfrutar daquilo que você trabalhou a vida inteira. Chegar um momento que não ter como você desfrutar daquilo que você realmente precisa e merece, né? Então, plantou e não consegue colher. Exatamente. É muito preocupante. A situação do nosso Brasil é preocupante, mas eu tenho um lema que eu digo sempre que o melhor está por vir, né? Então, eu já estou com 55 anos de idade, a gente já tem já passei da meia idade, né? Então a gente já tem experiência e nós, o próprio presidente Bolsonaro, eu digo que Bolsonaro hoje é uma lenda. Ele mostrou para nós, goste você ou não do Bolsonaro, mas ele mostrou a capacidade que o nosso país tem de reação, de produzir, né? Então, eu creio que nós vamos passar um período difícil aí. Estou com muita esperança em 26, né? Nós vamos passar um período difícil, mas com certeza, nós vamos resgatar o nosso Brasil, nós vamos... eu conheço muitas pessoas que votou na esquerda, que hoje estão caindo na real, estão vendo que não tem como. Nós somos um exemplo aqui, vizinho nosso, a Venezuela, um país riquíssimo, né? Tá aí destruído por conta de uma ditadura, né? Exatamente. Nós temos agora o exemplo do Paraguai. Quantas pessoas, quantos brasileiros estão indo para o Paraguai hoje investir? A própria Lupo foi ela se diz empurrada para o Paraguai para poder continuar produzindo. A Argentina, o Milei, tá mudando a história da Argentina.
Principal exemplo, acho, de o país conseguiu dar a volta por cima nessa virada foi a Argentina com o Milei. O Milei sem o STF nosso, né? Exatamente. Porque o Bolsonaro em 2019 tinha tudo para poder realmente ter com o Paulo Guedes. Eu tenho essa esperança, exatamente. Eu sei o que o Paulo Guedes fez, deixou a conta todo, 50 bi, nós temos aqui, eu tenho os dados aqui todinho para mostrar. Não é invenção de moda, diante de fato você não tem como argumentar. Então, o país ele tem essa capacidade. Então, eu tenho muita esperança, apesar do momento difícil que nós estamos passando, né? O município nosso mesmo aqui, né? O próprio prefeito está passando uma dificuldade tremenda, né? O nosso estado, muitas coisas para serem feitas, né? E aonde que a corrupção ela chega, Pedro, ela nada prospera, nada pode ser dentro da sua casa, dentro de uma igreja e qualquer instituição. Onde chegou a corrupção, não existe mais confiança, não existe mais esperança. E esse governo que está aí, a corrupção, você vê agora. Eu nunca vi na história o ladrão prender os militares. É o que está acontecendo. Sim. Mas vamos chegar nesse assunto não é nem no segundo bloco, no próximo assunto. No próximo tema. Porque, primeiro, bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. Pode ficar à vontade, tomar água. Precisar mais, pode pedir pra gente. Traz mais um copo aqui. Todo mundo vai precisar, eu acho que o assunto hoje vai render. Mas nós temos ainda o assunto justamente da prisão do Bolsonaro para abordar, os destaques da Câmara, e aí nós fazemos um segundo bloco somente com o nosso bate-papo, mas nesse primeiro você já fica aqui batendo essa bola, né? Fazendo os comentários dos assuntos, tá certo? Tá bom, meu amigo. Fechou, então. Josel, a gente vai agora pro Caiu na Rede. Vamos lá? Agora, Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombou, vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, o destaque do Caiu na Rede dessa semana não poderia ser outro. Um assunto que pegou, não vou dizer nem que pegou o Brasil de surpresa, mas que dominou, né, os comentários no país inteiro durante toda a semana, desde o sábado, quando houve a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Felipe? Isso. A Polícia Federal prendeu o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, em sua residência neste sábado, em Brasília, né, no dia 22, né? Para destacar que é o mesmo número que o presidente concorreu na última eleição, em 2022, cumprindo o mandado de prisão preventiva solicitado pela PF e autorizado pelo STF, né? A prisão não é a execução da pena de 27 anos por tentativa de golpe. No caso, no sábado ainda não era. Depois, nós vamos chegar nesse ponto. Inclusive, essa do sábado já estava assinado na sexta, antes da suposta rompimento da tornozeleira eletrônica. A simples convocação de uma vigília, né, um ato de oração, convocado, né, pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, foi o estupim para o pedido de prisão preventivo. A PF interpretou o chamado, né, evangelista como uma ameaça à ordem pública e o risco. Olha, ao acatar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes considerou que a convocação seguiu o modus operandi de organizações criminosas e associava a postagem à metodologia de milícia digital. E a adesão se baseou na possibilidade concreta, segundo ele, do evento crescer e gerar consequências imprevisíveis. Não sei quais. Bolsonaro foi levado à superintendência da PF e no mandado, Moraes determinou que a prisão fosse realizada sem algemas e sem muito alarde. Meio difícil de acontecer. A violação da tornozeleira eletrônica, né, do Bolsonaro é registrada 00:08, né? Também motivou a prisão. Para Moraes, a violação e a vigília provocada sob pretexto de orar
oração pela saúde do ex-presidente seria uma cortina de fumaça para facilitar uma fuga de um senhor de 70 e quantos anos? 80 anos já praticamente? 72, acho. 72 anos. Iria fugir durante a oração. E aproveitando o tumulto, né, daquele momento ali ecumênico ali, a justiça interpretou a tática como repetição de métodos para gerar caos social e desrespeitar a justiça, usando apoiadores como escudo. Pois é, e na terça-feira, Bolsonaro já tinha passado por uma audiência de custódia, o prazo de apresentação de defesa já tinha expirado naquele ponto, e aí foi dado como trânsito em julgado, é o nome? Isso. O nome é meio complicado, né? Trânsito em julgado. E aí ele começou de fato a cumprir a pena dos 27 anos, correto? Na sede da Polícia Federal. Josiel, volta aqui pra gente, porque diante desse panorama que a gente tem que trazer para vocês, eu quero saber a opinião da nossa bancada, né, do vereador Beto Abençoado e também do Felipe, quanto a todo esse imbróglio, né? Não tem outra palavra para definir que não imbróglio a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso. Pode começar com o nosso convidado hoje. O Felipe, é uma situação, né, cara? Qual o crime que Bolsonaro cometeu? Não roubar? Deve ter sido esse, né? Como eu acabei de falar, é a primeira vez que nós estamos vendo um ladrão prender militares, né? Sim. Você vê um camarada igual Augusto Heleno, um cara que esteve no Haiti, naquela missão de pacificar. General, né? General. Então, é uma situação complicadíssima que nós... É um escárnio, né, que está acontecendo no nosso país. Mas, assim, eu estou muito confiante que nós vamos ter uma virada, vai ter uma virada de mesa nisso. Acho que vai acontecer algo. Eu não creio que o mal vai vencer. Eu acho que ele vence por um momento. Acho que nós vamos ter uma virada. Não tem outra explicação. Não tem o que você falar sobre a prisão de Bolsonaro, sobre o que está acontecendo. A questão do suposto golpe. Que golpe? Que se um cara não estava com uma garrucha, não tinha uma faca lá. Nós temos um capitão, né, do Exército que não teve o direito de ficar preso numa instalação do Exército, que é algo garantido a ele. Inclusive, há um pedido em tramitação para que ele perca a patente. Ao mesmo tempo, ou seja, querem tirar a patente do Exército de um cara que é capitão dessa força, né, do nosso país. E, bom, cumprindo a pena de 27 anos e, se não me engano, 8 meses na sede da Polícia Federal, assim como começou a ser feito com o Lula, então ex-presidente, que saiu depois de pouco tempo e perdeu hoje... Perdeu a patente no sindicato? Tá aí. Nem o irmão dele perdeu, porque o irmão dele está envolvido até a cabeça lá na questão do INSS, né? Esse rombo que teve agora. Nós temos outro escândalo do Banco Master. Sim. Essa cortina todinha que estão fazendo aí é para poder abafar. Por quê? Quem são os advogados do Banco Master? A esposa do Moraes e os filhos. Os cuidados, fala isso, daqui a pouco eles mandam prender a gente. Não, também. mas eu assim... Moraes é um sobrenome muito comum. Mas nós temos que se posicionar. Acho que chegou o momento de todo mundo perder o medo. Se vai prender, então vai ter que prender muita gente. Nós temos que posicionar, não podemos ficar em cima do muro. Essa semana eu estive conversando com alguns vereadores lá. Falei, gente, nós temos que se posicionar. Não adianta. E aí... com medo de perder voto, com medo dessa questão do STF. Não podemos. Chegou um momento que nós temos que se posicionar. E aí, inclusive, se começarem a prender todo mundo que se posicionar contra, a gente vai ter uma situação talvez até maior do que
houve, né, segundo a história, na ditadura militar. Exatamente. Que tanto falam, né? O famoso regime militar não foi tão repressor quanto o próprio regime da toga. Porque o que está acontecendo... Ou ditadura da toga. É uma situação que, poxa, está oprimindo as pessoas. Tem gente morrendo, tem gente infartando, tem gente se suicidando. Você não... Acabou, você não pode fazer nada. Né? E isso passa uma insegurança para todos nós. Eu sou um empresário, eu sou um investidor. Eu quero ver a nossa cidade prosperando, eu quero ver as coisas acontecendo, o bem vencendo o mal. Nós temos aí essa insegurança que se espalhou para o país inteiro. Nós tivemos agora 100 e poucas pessoas mortas na capital, eu digo até que foi uma faxina, né? Tem gente que fala que foi chacina. Eu digo que foi uma faxina que foi feita ali, que foi necessário acontecer aquilo ali para poder despertar o nosso Brasil. Despertou. Acho que hoje as pessoas estão vendo que é uma pauta principal hoje a segurança. Você vai no interior dos interiores, né? Ali já tem a facção botando gente para fora, oprimindo as pessoas, né? Anteontem, eu tive uma pessoa amiga nossa lá em Santa Maria de Campos, né? Que é sogro de um amigo meu, do Dídimo, filha dele também é amiga nossa, uma pessoa muito querida lá que ele sofreu um assalto e ele sofreu todo tipo de tortura junto com a senhora dele dentro da casa. De lá para cá, a saúde dele só regrediu. Um senhor com 60 e poucos anos e veio a falecer na quinta-feira agora. De lá para cá, ele não teve cabeça mais para... Então, olha só o que está acontecendo. Será que aonde que vai parar essa situação? Então nós temos que realmente, ou é agora ou nunca, ou nós vamos virar realmente uma Venezuela, um país desse aí que o comunismo entrou de vez, porque eles querem fazer isso. Eu não entendo o que eles estão querendo com o nosso Brasil. E quando a gente fala da operação, né, da mega operação contenção que aconteceu no Rio Capital, a gente teve toda aquela questão dos corpos que foram levados para mais de quilômetro lá depois da mata, no meio da praça e tudo, supostamente sem roupa. Depois descobriram que tiraram as roupas camufladas. O que 60 marmanjos estariam fazendo sem roupa na mata de madrugada, Beto? Se não fosse bandido. Eu fiz até um comentário lá na Câmara. Muitas pessoas me sacanearam depois, né? Eu falei, o que você vai fazer de cuequinha dentro da mata de madrugada? Isso, né? Eu sei. Aí eu falei, será que os caras estavam fazendo meia lá na mata? Aí eu falei, Beto, possibilidade, se não eram bandidos. É uma questão complicada, né? Mas, poxa, aí tiraram, você vê que estavam todos de fardados, né? Com farda camuflados de guerra mesmo, os caras preparados para tudo. E é uma sanha, né, que eu sempre vejo desde o Che Guevara, que sempre tiveram a sanha usar farda. São contra os militares, mas querem ter as vestes. Exatamente. Né? E agora até os seus capturas são em cima dos generais. Né? Assim, eu estou com muita esperança até de uma intervenção do próprio Estados Unidos, né, que está chegando ali para a Venezuela, e eu tenho certeza que hoje o Brasil é fundamental para a alimentação do mundo, para a sobrevivência do mundo, porque todos nós temos fome, todos nós precisamos nos alimentar. Do médico você precisa 1 ou 2 vezes no mês ou no ano, mais 2, 3 vezes no dia, ou mais, né? Exato. Então nós precisamos. E todo mundo está de olho no Brasil, sabe da capacidade de produção. Nós somos um país tropical, nós temos tudo que precisa para poder produzir alimento, nós temos. Então, eu tenho certeza que eles não vão fechar os olhos para o que está acontecendo no nosso Brasil. Eu tenho certeza que os Estados Unidos eles vão se posicionar e vai haver algo para poder nos salvar, porque as pessoas estão brincando com o que está acontecendo no nosso Brasil. É brincadeira, acho que cara. Pode haver uma resposta desse nível antes ou após as eleições, dependendo do resultado em outubro? Eu acho que antes. Acho que bem antes. Eu acho que ano que vem agora nós vamos ter uma resposta. Não tem como
segurar mais essa situação. Acho que chegou um momento que nós estamos no limite. E nós, brasileiros, nós temos que reagir, cara. Eu fico imaginando como que as pessoas estão brincando com isso. Não é brincadeira, é um assunto muito sério, Felipe. Chegou o limite, cara. Não podemos esperar mais, nós temos que se posicionar, nós temos que ir para frente, né, de batalha mesmo. Virou uma guerra, cara. Então nós temos que se posicionar. Não pode. Eu vejo muitos políticos aí, que eu não sou direita nem esquerda. Não esquece direita e esquerda. É questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Ou contra a própria liberdade, né? Exatamente. Se você perdeu sua liberdade, você perdeu tudo, rapaz. Você não tem. Agora, a gente lembra aí, coisa de cerca de 10 anos atrás também, pouco antes do impeachment da Dilma, do PT ali, foi o manifesto que teve das pessoas irem às ruas por causa de centavos. Acho que não era pelos 20 centavos, era alguma coisa assim. 20, isso. E ali o Brasil inteiro foi para as ruas e realmente dali começou uma série de coisas positivas acontecendo em prol do nosso país. Sendo que agora que a liberdade mesmo está em jogo, as pessoas não estão indo para as ruas como deveria. E como foi também na época do lockdown, que era o interesse do STF, que se fechasse todo o comércio, as pessoas obedeceram. E agora que é para poder lutar pela própria liberdade, também não estão fechando os próprios comércios e nem indo para as ruas. Como que você vê essa ausência da população? Exatamente. Eu dou um exemplo dos colegas vereadores, né? Muitos deles não falam com receio, com medo mesmo de tomar alguma represária, de chegar até o Supremo. Eu falei, eu não tenho esse medo. Eu não devo nada a ninguém. Se eu tiver que pagar alguma coisa, eu vou pagar. Mas eu não vou ficar em cima do muro, né? Não, porque eu digo que quem fica em cima do muro é gambá, não é isso? Eu não sou gambá, eu tenho que me posicionar. Nós temos que se posicionar, nós temos que ter coragem para poder enfrentar esse sistema, enfrentar esses vagabundos que estão aí, enfrentar quem realmente quer partir para o lado errado. Nós temos que reprimir esse pessoal, nós temos que ser valentes, nós temos que ser corajosos, não podemos ser covardes. É um momento que nós temos que botar realmente nossa cara na reta e enfrentar esse sistema que dá aí, porque senão, meu amigo, eu digo que a vaca vai pro brejo com corda e tudo, porque chegou no limite. Não podemos mais admitir isso. Inclusive, Beto, falando, né, na repercussão dentro da Câmara, a gente vai agora para os bastidores da Câmara, para a gente poder passar para o intervalo e continuar a entrevista já. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Nas sessões dessa semana foram aprovados, dentre outros, os seguintes projetos de lei. Pois é, nós tivemos várias coisas, né, várias discussões na Câmara essa semana, porém alguns dos projetos aprovados foram do vereador Anderson de Matos, o PL 84, que cria o Programa de Apoio e Fomento a Agroindústrias Familiares aqui em Campos, e o do vereador Dandinho de Rio Preto, PL 280, que obriga estabelecimentos com estacionamento a fornecer imagens de câmeras de segurança ao consumidor em caso de sinistros no local, e o PL 230, que obriga a Prefeitura de Campos a divulgar em seu site oficial todas as vacinas do calendário anual recomendado pelo Ministério da Saúde, incluindo critérios, doses, idades, público e documentos necessários, né, Felipe? Isso. Os vereadores também discutiram temas como a prisão do Jair Messias Bolsonaro e o projeto de lei que divide os banheiros por sexo de nascimento. Inclusive, está até aí na tela o autor desse projeto de lei que foi aprovado, o Anderson de Matos, aí uma parte da fala dele direcionada à deputada estadual. Não lembro o partido, mas é um partido comunista, né? Inclusive, tá no nome. É PSOL, PCdoB, é um desses. A deputada estadual Dani Balbi, que acionou o TJ para derrubar essa lei contra o Anderson de Matos, não é, Beto? Exatamente. O Anderson é um guerreiro, é um valente. Eu
sou muito fã dele, é um cara muito preparado, né? Tem uma oratória muito boa, tem muito conhecimento, é um cara que trabalha muito e é um projeto belíssimo dele. Essa maluca dessa deputada aí entrou lá no TJ para tentar derrubar, mas que não vai adiante. E a gente tem alguns detalhes nessa questão, por quê? O projeto ele simplesmente diz que no banheiro de mulher vai entrar mulher e garotas. Isso. No banheiro de homem vai entrar homem e garotos, e não o contrário, não vai misturar. E aí os coletivos trans, e essa deputada, inclusive, é uma deputada que se identifica como uma mulher trans, resolveram entrar na história dizendo, né, alegando que era uma lei transfóbica, né, que atacava as pessoas trans. E eu acho que no discurso que nós tivemos ontem do próprio Anderson tem uma explanação muito concreta sobre qual que é a finalidade de verdade, né, Beto? Ele fez uma leitura muito simples, né, mais objetiva do projeto, né? Não tem condições. Você acho que você não precisa nem chegar no momento ali, não, eu sou trans. Mesmo com o Felipe com uma barba bonita dessa aí, né? Machão. Eu sou menina, pô. Eu sou menina, não quero entrar aqui. Que história é essa? Porque daria brecha, né? Caso derrubado, por exemplo. Sim. Caso houvesse uma lei com um intuito contrário, daria brecha para acontecer uma coisa dessa. No mesmo país onde o Nicolas teve que pagar a multa por ter ido com a peruca pro Congresso. Exatamente. Numa fala onde ele estava se colocando no papel da trans. Isso. E ele foi colocado ali. Dois pesos e duas medidas, né? Infelizmente, de quem fala, né? Exatamente, é de quem fala, de quem se posiciona. Então é complicado. Esse é o país, essa é a nossa justiça. Por isso que eu tô falando, nós temos que se posicionar. Não adianta ficar em cima do muro. E nós sabemos, vereador, que, né, Campos, graças a Deus, a gente vive uma fase muito boa com inaugurações, obras e tudo mais. Porém, ainda sabemos que boa parte do nosso Brasil sofre com saneamento básico. A gente não tem banheiro e as pessoas reclamando que querendo dividir ainda os banheiros, os poucos que tem, né? Os poucos que tem. Como que você vê essa... Dividir, juntar, criar mais unissex, né? Um lugar que a gente às vezes tem lugar que não tem... Todos aí agora, né? Acho que vai ter que ter um terceiro banheiro, banheiro. Né? Banheiro, né? Acho que vai ter que ter uma terceira opção aí, porque eu sou amigo de várias pessoas homossexuais que né, a gente respeita cada um tem o seu direito de fazer o que quer da sua vida, mas respeitando o seu próximo, né? Não fazendo bagunça, fazendo baderna, você querendo ser diferente não tem que ter nada, meu amigo. É igual essa questão de cota, eu sou totalmente contra. Você pode ser mais moreninho, mais branco, mas a matéria nossa é a mesma. Nós não somos diferentes de nada. Então não tem que ter essa questão de cota, eu sou totalmente contra isso, né? Então... E, inclusive, é uma questão de, né, a esquerda não entendendo ou não querendo respeitar imposições que já são naturalíssimas na nossa sociedade há séculos, enquanto querem criar novas imposições para prender, por exemplo, um ex-presidente da República. Igual quando nós éramos crianças na escola, ensinava que tem o negro, tem o branco, tem o pardo, o mameluco, o indígena, cafuzo. E agora não, agora separou. Só existe negro, branco e índio. E que agora são povos originários. O pardo... morreu, acabou. O pardo, quando é válido, quando é pra dizer, do homem branco, hétero, ele vira branco. Mas quando é pra dizer, não, porque a maioria dos pretos sofrem com isso, o pardo vira preto. Entra nesse mix. No meu documento tá que eu sou pardo, ou seja, eu posso entrar numa conta dessa como preto em algum momento da minha vida. Exatamente. Igual o próprio Flávio Dino. Eu sou preto, José. Eu sou preto, em algum lugar de fala. Pode isso, Josiel. Pode isso. Não, porque se tá lá no meu documento, eu sou pardo, mas em algumas contas, né, querem incluir os pardos como preto, então eu sou preto.
Pedro, se você é preto, eu sou branco. Olha, José, minha barba mais é preta. Tá branco já. Depois dessa, vamos para um intervalo rapidinho. O recado da nossa patrocinadora oficial, a Coagro. A gente volta em 1 minuto, tocando aqui a entrevista com o bate-papo com o vereador Beto Abençoado. A gente já volta. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado. De volta com o Jornal A Voz de Campos, agora 6 horas e 50 minutos, para você que nos acompanha ao vivo pela tvaurora.com.br, pelas nossas redes sociais, @A Voz de Campos, pelo canal 171 da Soul TV, 16 das principais plataformas de TV por streaming da região. Lembrando sempre que nós estamos ao vivo nas quintas, 6 da tarde, porém com as reprises diárias sempre às 8 da manhã na TV Aurora. Para você que não acompanhou o primeiro bloco, nós batemos um papo aqui por vários minutos com o vereador Beto Abençoado, nosso convidado do Jornal A Voz de Campos desta semana, e a gente continua agora esse bate-papo. Mas antes, Beto, eu quero aqui ler os comentários, né, de quem está com a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e várias pessoas aqui mandando recados, parabenizando pelo seu trabalho. Um deles é o Felipe, no YouTube, tá dizendo: esse vereador é o meu amigo, vamos pra cima. A Érica dizendo: Beto Abençoado, sempre a serviço da população campista. Vaninha, mulher guerreira ao lado incansável, ao lado de Beto, família abençoada. Quem também está com a gente é o Massa Bruta, nosso amigo Massa Bruta, de lá da Câmara, acompanhando, mandando um abraço para todos, e devolvo com um abraço à equipe MB, tá certo, Massa Bruta? Felipe Fernandes dizendo: bora Betão. Átila Barbosa, um abraço, Átila. Luiz Fernando Nogueira Saraiva: hoje temos uma ditadura judiciária que só prende quem não está do lado deles. Uma grande covardia. O Átila mandando um abraço pro Beto, e o Luiz Fernando, o Saraiva, aqui novamente, dizendo que Beto Abençoado é um vereador que fala na cara, doa quem doer, e que tem todo respeito e admiração. É Guarda Civil Municipal, GCM Saraiva. E também a Vitória, a Sara, a Graziela, todo o pessoal aí, o Marcos Oliveira, que estão nos acompanhando pelo Instagram. Falando em abraço, Beto,
tem 2 recados que eu quero te passar aqui publicamente no ao vivo. Primeiro, o nosso diretor, o Germando, tá lá em cima no escritório. Daqui a pouco ele desce pra gente tomar um café ou a gente vai lá pra sala dele. Pediu pra mandar um abraço pra você, mas vai ter oportunidade de dar esse abraço pessoalmente daqui a pouco. E o Edmar Pitac também não pôde estar aqui na rádio hoje, nessa quinta-feira, para te dar um abraço pessoalmente, mas pediu também para dar esse recado, dizer que tanto o Germando quanto o Edmar gostam muito da sua pessoa, mas também da Vaninha, de toda a família, tá certo? O Germano é um amigo, né, que a gente já tem há um bom tempo de relacionamento. O Edmar é uma pessoa incrível também, é um empresário, um trabalhador, é um cara que se posiciona também. Gosto muito, me espelho muito no Edmar. É um cara que não se turba, é um cara que sempre vai para frente, falando a verdade, doa quem doer, entendeu? Então tem todo o meu respeito, todo o meu carinho, tanto ele quanto o Germano. Então eu só tenho que agradecer a amizade e o carinho deles. E aqui, né, aproveitar, né, mandar um abraço, né, para minha esposa que está em casa, está lá se cuidando, entendeu? Então, meu amor, um beijo para você, se cuida aí e nós estamos aqui, beleza? Acompanhando a gente. Acompanhando, com certeza. Olha, Beto, vamos começar aqui. Começar não, né? Continuar esse bate-papo. Agora voltando um pouquinho, queria que você falasse sobre, até linkando talvez com a questão do veto ao semiárido mais uma vez, né? Do PL do semiárido, fazer um link, né? Um balanço com toda a questão da agricultura na nossa cidade e no interior aqui do nosso estado. Lembrando, nós temos aí mais 20 minutos para ver. Rapaz, o veto do semiárido, isso impacta muito, né? É um sonho nosso. Na semana que foi ter a votação no Senado, nós fomos para Brasília, né? Fomos vários vereadores, né? Foi o próprio Juninho, Marcelo, o Diego Dias, o próprio prefeito, né? O senador me ligou na semana: Beto, vem para cá que vai ser votado, é importante a presença de vocês aqui. E nós fomos com muita fé, com muita esperança, realmente foi aprovado no Senado e depois veio o veto, né, e abateu aquela tristeza, porque nós que somos do campo, né, eu sou do interior, nasci lá em Pedra Lisa, a dificuldade, Felipe, que você tem de acesso, né? Você coloca uma semente na terra, você depende de Papai do Céu, depende do clima, né? Você não sabe se vai chover demais, se vai chover de menos, se vai ter muita seca. Então, é toda uma situação, uma insegurança, uma incerteza. Então, eu digo que o homem do campo é um homem que tem muita fé e que Deus abençoa muito, porque você, quando você planta algo, você não sabe o que vai acontecer. Você não tem aquela certeza. Então, e para nós já foi provado e comprovado, porque a nossa região, no ano passado, ano retrasado, nós levamos 7 meses sem cair uma gota d'água. Isso é muito triste para o homem do campo, o homem que depende ali, a sobrevivência dele é a terra, né? E quando você tem um projeto desse aprovado, você tem um crédito mais fácil, um juro menor, você tem todo um incentivo. Hoje você depende de tecnologia, né? Foi cada vez mais provado. Você pode fazer, por exemplo, a questão da alimentação. O cara que vive com criação de animal, você pode fazer ração, você faz uma irrigação. Se precisar, você vai usar. Se não precisar, né, você tem ali. Então, tudo isso é através de crédito, né, mais barato, com juro, vamos dizer assim, com condições de você realmente pagar aquele investimento que você faz. Inclusive, Roberto, não sei se eu acabei te cortando, porém, algo que dá pra gente linkar também com esse assunto e que é muito pertinente, porque esteve em pauta na própria Câmara nas últimas semanas, foi a questão do SIM, né? Sim. Uma certa taxa ali que passou a ser cobrada, já que o projeto foi aprovado,
Nós tivemos vereadores como Dandinho e o Rogério Matoso dizendo que era um pedágio rural. Inclusive, Matoso usou essa expressão em uma entrevista exclusiva com a nossa equipe do Jornal A Voz de Campos, para as nossas redes sociais. O deputado Vitor Júnior também entrou nessa bola dividida, porém, a gente quer saber, né, além da opinião do pastor Marcos Elias, esteve aqui na semana retrasada, sim, a sua opinião, até porque você também saiu do campo, no que consiste esse projeto e o que é verdade e o que não é disso tudo. Olha só, quando se fala, hoje ninguém aguenta mais falar em imposto, né, em cargos. Ninguém suporta mais, por menor que seja. Então isso assusta um pouco. Mas é uma coisa tão insignificante e todo o recurso através desses encargos que serão obrigatórios ali, vai ser revertido para o próprio projeto. Então, por isso que eu votei a favor. E para poder legalizar. Houve até uma discussão lá, né? Eu dando um exemplo, mas de repente me expressei de forma errada sobre a Cofril. As pessoas que entenderam entendeu? Me expressei de forma errada sobre a linguiça Cofril, que é vendida aqui na ilegalidade. Sim. Porque falta... Talvez está dentro, né? Como que é para poder colocar esse selo, por exemplo? Né? Como que seria esse trâmite para Cofril? Cofril, né? Cofril, exatamente. Essa oportunidade de vender para o Estado do Rio de Janeiro, que não... Exatamente. Então, você legalizando, você aprovando um projeto desse, uma empresa dessa vai vir se instalar aqui no nosso município, que ela é aqui de Cachoeiro de Itapebirim, né? Então, é um exemplo. Nós temos aí vários... por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma fábrica de queijo, o Edivaldo, tem o Paulinho Guimarães, né? Que são pessoas que incentivam muito o produtor rural. O Edivaldo mesmo tem mais de acho que 200 fornecedores de leite para ele. Esse queijinho bolinha que você come nos restaurantes aí gostoso aí, é feito por ele. Então ele pode, ele legalizando, ele tendo essa documentação, ele pode vender para o Brasil inteiro. Entendeu? Então, é algo super importante. Só que a gente respeita, né? Cada um fala o que quer. O Vitor Júnior está vindo para cá. Ninguém nem conhecia esse rapaz, né? Ninguém nem sabia que ele era de Campos. Aí agora, ano que vem, ano eleitoral, né? Ele está pegando uma carona aí, está querendo aparecer aqui na região. Os meninos também aproveitaram a oportunidade ali para poder, né? Fazendo o comercial deles ali, mas a gente respeita, entendeu? Vamos estudar a pauta, é importante. E que basicamente, né, o SIM, ele consiste no selo de inspeção municipal, é isso, né? Inspeção. Quem não quer fazer parte, quem é produtor, mas não quer fazer parte, não precisa pagar essa taxa? Não precisa pagar nada, você não vai montar uma indústria. Você não precisa, você não pode, né? Você não tem que pagar nada. E uma das taxas era de centavos, era 5 centavos, por abate, 5 centavos por abate de animal, entendeu? É uma coisa muito insignificante, mas conforme eu falei, ninguém aguenta mais a pagar imposto. E ali eles pegaram, né, e começaram a falar mal do projeto, mas você tem que ver o conteúdo e o que aquilo vai incentivar a você a produzir, a gerar emprego, a gerar renda no campo, porque a nossa saída hoje, Pedro, é o campo. O município de Campos é muito rico. Muito rico. É o maior município em território do estado, são mais de 4 mil quilômetros. Então nós temos que aproveitar essa riqueza que nós temos. Eu não sei qual, ainda, né, vai ser votado agora mês que vem, a LOA. Eu não sei o que o prefeito... Então, eu estou muito preocupado, né? Estive conversando com o professor Almir, que é o secretário de Agricultura. Eu não sei o que eles estão pensando para o ano que vem. Nós temos agora... ontem eu estava conversando com o senador. Ele mandou mais 3 milhões. Está chegando, eu acho que de hoje para amanhã... para poder... Mais uma emenda. Emenda, né? Para poder comprar equipamentos para a área rural, né? Para máquinas, para poder dar condições de abrir estrada, mas hoje
o prefeito precisa investir mais na agricultura. Precisa investir. Então, eu estou muito preocupado com isso. A saída do nosso município hoje é a agricultura. Nós temos um exemplo agora, uma empresa que veio aqui para o nosso município, a Trimais, não sei se vocês têm conhecimento, com investimento de quase R$1 bilhão, né? Então, uma empresa que já é uma realidade, né? Então, nós precisamos realmente dar condições a essas empresas estarem vindo para cá, dar condições, o homem do campo está investindo na sua propriedade, investindo na sua produção, abrindo estrada, fazendo pontes. Então, eu estou muito preocupado com a questão do investimento, porque esse ano foi pífio o que foi investido na agricultura de Campos, né? Houve muitos avanços, o professor Almir está fazendo milagre lá na agricultura, com o recurso que é dado para ele, né? Então, está fazendo milagre, mas nós temos que debater essa questão da agricultura no nosso município, porque valorizar mais o prefeito. Temos que investir na agricultura, no agronegócio, é o que nós temos. A nossa saída hoje é a agricultura. Nós temos um porto aqui do lado, daqui a uns dias já vai começar saindo animal vivo daqui, exportação de gado vivo. Então nós temos que explorar isso, nós temos que ter mais técnico para poder estar incentivando o produtor rural, Felipe, porque não podemos ficar nessa mesmice, não. Nós temos que avançar. De fato, foi a grande referência nossa, né, no passado. Exatamente. Porque Campos, o centro mesmo da cidade, era para depois que acabava a safra. Exatamente. Teve toda a plantio, colheu e tudo, mas foi pesado, agora vamos para a cidade. Sim. O certo era trabalhar no campo. O certo era estar lá. A cidade, tanto os grandes e os pequenos produtores. Sim. E aí aqui era meio que o lugar das férias, né? Era quase que essa interpretação. Para você ter ideia, essa empresa que veio para cá com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, está surpreendendo muita gente. Quando falava de eucalipto, todo mundo pensava, o eucalipto seca, acaba com as nascentes. É totalmente o inverso, né? A Trimais, ela veio com a tecnologia de ponta, né? Ela está recuperando as áreas degradadas. Muita gente não sabe, Felipe, que o norte do Rio de Janeiro é uma das áreas mais degradadas do Brasil, né? Então, 30% dessas propriedades que estão fazendo aquisição para plantar o eucalipto é para recuperar a mata nativa, entendeu? Então é muito nascente, é muito bacana o projeto deles, entendeu? Então nós temos que estar incentivando, né, o nosso interior, o nosso homem do campo, disso que nós estamos precisando. E futuramente, se Deus quiser, nós teremos uma indústria aqui de celulose, eu não tenho dúvida disso. Esse porto aqui vai atrair muita coisa, né? Nós estamos preocupados a nível Brasil, sim, mas nós estamos olhando lá na frente, nós temos uma esperança muito grande que nós vamos reverter tudo isso. Uma área rica, né? Que deve voltar a ser explorada da maneira certa, né? Tinha até uma canção do Teixeirinha que ele dizia Cidade de Campos, espelho do Brasil, né? Então eu tenho fé, eu tenho esperança que um dia isso vai voltar a acontecer. Perfeito. Felipe, vamos para penúltima pergunta, porque faltam 10 minutinhos para o nosso programa final. Vamos falar como que está sendo, né, o atual mandato, né? E como é que foi o início, né, do senhor na política. O primeiro mandato foi agora. Só assumiu como suplente, né, no mandato passado e agora retornando à Câmara. Não, no mandato passado, não sei se vocês lembram, teve a questão da cota, né? Sim. Então, houve aquela situação, né? E Campos foi um dos últimos municípios a justiça reconhecer a fraude que houve na eleição, e nós assumimos o mandato. No caso, eu assumi como suplente em 2021, mas fiquei lá acho que uns 6 meses, 5, 6 meses, né? Acho que era o suplente de Igor Pereira, e depois retornei
mas como vereador eleito, que foi aonde que a Justiça reconheceu a fraude que ocorreu na eleição passada, e nós tivemos lá por acho que foi 9 meses. Então foi uma experiência muito boa, muito bacana. Hoje eu estou vereador suplente, né? Suplente de Nildo Cardoso, né? Quando foi montado o partido, ele já tinha conversado conosco, Alberto. O meu projeto é o SESCAM, que é um projeto muito bacana. Pedi só para chegar um pouquinho mais para frente. É um projeto muito bacana, é um projeto que visa fortalecer tudo isso que nós estamos falando aqui, o agronegócio, o produtor rural, né? Você vê uma cidade com mais de 500 mil habitantes, você não tem um SEASA. Né? Então, hoje nós temos ali o mercado municipal, que é meio bagunçado, é no centro da cidade, né? Então, você tendo um espaço que o município tem hoje em uma área tão importante que é lá em Guarulhos, com acesso próximo à rodovia. Então é muito importante esse projeto do Nildo, né? Mas todos nós sabemos que o momento não é fácil, né? E eu estou lá, eu estou trabalhando, né? Não sei até quando vou ficar, porque o cara que é suplente, ele não, realmente quem é o dono da cadeira é ele, mas enquanto ali nós estivermos, nós vamos trabalhar sempre, e estando vereador ou não, eu vou ter sempre a minha posição, né? Eu digo para as pessoas que se vence através do trabalho, né? E foi assim que nós vencemos, trabalhando muito. Até meus 17 anos eu estava lá na roça, literalmente num cabo de uma enxada, né? E foi através do trabalho que nós vencemos. Hoje nós temos a nossa empresa, temos nossos funcionários e pensamos sempre em vencer através do trabalho, né? E na Câmara não é diferente, né? Sempre mostrando a verdade para as pessoas, conversando, né? De forma leal, respeitosa, mas sempre se posicionando, porque nós temos que se posicionar sempre. Não podemos, como disse antes, ficar em cima do muro. Sim. E, inclusive, Beto, falando sobre continuar ou não na cadeira de vereador. A gente vê, justamente pelo seu perfil, pelo que o senhor acabou de falar, inclusive, de toda a sua trajetória, você é uma pessoa de botar a mão na massa, de executar, de fazer o trabalho. Primeiro, o papel agora é diferente, né? O vereador é um legislador, ele não necessariamente executa, e às vezes é até impedido de executar, porque dizem, porque está acumulando função, está fazendo coisa que é do executivo. Ok. Esse papel de legislador, de parlamentar e não de executor tem te agradado até agora, e nós temos a possibilidade talvez de você voltar para alguma pasta do executivo em breve por sua vontade? Mas a política é muito dinâmica, né? As coisas mudam muito rapidamente, né? E assim, eu vou vivendo uma coisa de cada vez, né? A gente vai aproveitando as oportunidades, né? Eu sou um empresário, tenho muitos funcionários, tenho muitas responsabilidades para ser cumprida, né? Eu entrei na política através da minha esposa, ela que foi sempre foi a minha incentivadora, ela que gosta muito. Na verdade, eu falo sempre lá em casa, a política lá em casa é ela, né? Eu sou um cara que eu sou muito operacional, né? Eu fui motorista de caminhão há muitos anos. Eu sou um cara que vou para a linha de frente, que antes de vir para cá, para vocês terem ideia, eu estava lá mexendo com gado, tô com as mãos todas sujas de remédio de animal. Eu sou um cara sempre operacional, gosto de colocar a mão na massa, isso me faz bem. Eu tenho uma boa saúde, né? Apesar de estar com 55 anos, mas eu tenho uma boa saúde, tenho muita disposição para trabalhar. Então, eu sou esse cara, eu gosto de ir para a linha de frente, eu gosto de fazer essas loucuras do campo, da roça, de montar em cima de uma máquina, de um caminhão. Eu sou muito operacional. Então, mas a política, conforme eu falei, ela é dinâmica e as coisas vão mudando, né? Mas futuramente
Eu não sei, cara, se eu vou pensar em ser candidato novamente. Eu penso sim, eu acho que se eu tiver que ser alguma coisa algum dia, eu vou ser executivo, não legislar, mas não. Vambora. Certo, é uma forma de... várias formas, né, que existem de ajudar a população, mas a do seu perfil ela está mais ligada ao executivo mesmo. Assim, porque hoje eu já toco uma empresa, né? Então eu comecei e eu... Já tem costume, né? Já tem aquele costume de ir para a linha de frente, e você estando vereador, você fica muito preso ao executivo em si, entendeu? A secretariado. Então, eu penso... Se amanhã ou depois tiver alguma oportunidade, Beto, você vai continuar político? Não, vou continuar, mas alguma coisa no executivo, não no legislativo. Eu penso dessa forma. A gente tem muita lenha para queimar ainda. Vambora, como diz o Vladimir, vamos embora trabalhar, porque a gente não pode ficar parado, não pode ficar esperando cair do céu, nós temos que botar a mão na massa. E quando você tem exemplo, né, e tem propriedade para falar, então nós temos que partir para dentro e ver o que vai acontecer, porque não podemos ficar esperando, né, refém de uma ação de outra pessoa, né? Exatamente. Então, Beto, para nós encerrarmos, a gente tem aqui 3 minutinhos até o final do programa. A gente está fazendo nessa rodada de entrevistas desde a nossa retomada em agosto, se eu não me engano, palpites para as eleições de 2026 com cada convidado. Resumidamente, né, talvez somente o palpite por conta do tempo, na sua visão, quem tem mais chances de vencer para o cargo de presidente no ano que vem, e caso seja a mesma pessoa ou caso seja outra, quem seria o mais preparado para esse cargo? Hoje, com toda a situação que está se desenhando, o que aconteceu, eu aposto muito no Tarcísio de Freitas. Acho ele um cara muito preparado para poder estar à frente do nosso país. É uma pessoa que, vamos dizer assim, tem muito equilibrada, está à frente do maior estado do nosso Brasil. Então, e mostrou para que veio. Então, eu estou apostando minha ficha toda no Tarcísio de Freitas. Costumo dizer, inclusive, que São Paulo é outro país dentro do Brasil. Exatamente. É outro patamar, como diz Bruno Henrique. Senadores, nós temos 2 vagas esse ano. Talvez o Flávio já está garantido na primeira cadeira. Quem que seria a segunda? Como que você enxerga essa nominata para o Senado? Eu sou Portinho Futebol Clube, né? É uma pessoa que a gente está além da política, né? O Portinho é meu amigo. Isso aí é diferente. Então eu vou apostar todas as fichas nele, né? Tudo que ele tem feito. É o senador que mais trabalha. Então é uma injustiça hoje Portinho não disputar o Senado, né? Então eu creio que tudo vai contribuir para, no final, o Portinho disputar o Senado. O governador está pleiteando, né, esse mandato, vim também, né, ainda mais depois dessa ação bem sucedida no Rio, ele cresceu muito, né? Sim. Então, até a nível nacional, hoje é cotado até como presidencial, como vice de Tarcísio, né? Como que a política é dinâmica, né? As coisas, né? Nós estamos tão carentes de coisas boas que quando acontece, né, levanta até um morto até o próprio personagem, né? Entendeu? Então, quais seriam os 2 nomes mais prováveis? Não, o meu candidato hoje é o Portinho e o Flávio Bolsonaro. Seria esse o candidato. Deputados, Campos faz deputados federais no ano que vem e quantos estaduais? Eu já tenho um pré-compromisso com o Bruno Dalari, né? Eu nunca ajudei ele, vai ser a primeira oportunidade, né? Hoje ele está secretário, é um cara que cresceu muito politicamente e é um cara bem articulado, né?
Então eu vou apoiar o Bruno, né? Estive conversando com o prefeito que pediu até esse apoio, nós conversamos, chegamos a um denominador, e federal, que é ainda vamos dizer assim, uma surpresa, incógnita, entendeu? Porque eu tô com a esperança de Garotinho ser o nosso representante, né? Garotinho lá na Câmara seria um bom representante, né? Garotinho pai? O pai. Entendeu? Eu tô com essa esperança que Garotinho venha a ser o nosso candidato a deputado federal. Vamos trabalhar para isso, né? E é importante, com toda a sua experiência, com tudo aquilo que ele já a bagagem dele, né? E as coisas vão mudando, com certeza. Garotinho tem... Outro dia eu levei o senador na casa dele, nós tomamos um café, eu vi ele com um semblante bem mais tranquilo, mais ponderado, né? E a vida vai ensinando, né? Por mais sábio que você seja, a vida vai te ensinando, porque nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter resiliência, paciência com as coisas, porque se você levar tudo de forma... ferro e fogo, né? Como chamam. Né? Tem hora que você tem que dar uma recuadazinha, e eu tenho achado o Garotinho muito equilibrado, muito ponderado nas suas posições, né? Que a polêmica faz parte da vida dele, mas eu tenho visto esse equilíbrio nele. E achei interessante, vendo os stories dele na viagem a Brasília agora, a receptividade lá, o carinho, como se mantivesse... Ele é fenômeno, É polêmico, né? Mas a gente sabe disso. Mas ele tem estado bem ponderado e, se Deus quiser, vai ser o nosso candidato aí, federal. E aproveitando, nós falamos qual Garotinho, né? Para governador. Qual seria a sua aposta aí de nome mais forte no pleito de 2026 para comandar o nosso estado? Mais uma vez, essa dinâmica está mudando. Agora estão querendo lançar o Dr. Luizinho. Sim. É um bom nome. Sim. Eu não voto no Eduardo Paes. Eu acho o Paes muito centro-esquerda, né? Então eu não voto no Eduardo Paes. Eu estou com esperança de surgir um nome, né? Você vê que nas últimas eleições do Rio de Janeiro surpreendeu, né? Foi lá com o juiz Witzel, né? De última hora e tal, aquela coisa toda. O próprio Cláudio, né? Castro, era vice do Rodrigo, do Witzel. Do Witzel. O Witzel com 0,5%, 5%, alguma coisa assim. Então, existe essa possibilidade, porque o estado do Rio é um estado de direita, né? Então, o Cláudio agora, com essa subida de popularidade dele aí, ele essa semana falou em Dr. Luizinho, é um bom nome, eu gosto muito do Dr. Luizinho, estive lá em Brasília com ele, né? Então é um bom nome, e quem sabe aí não seja a nossa esperança, né? De um candidato diferente, né? Mas sem chance de eu votar no Eduardo Paes. Perfeito, assim a gente fecha, né, em alto nível, com todo esse bate-papo, nossa conversa com o vereador Beto Abençoado. Felipe, considerações finais? Agradecer imensamente, assim, pra gente muito produtivo, e principalmente ver a forma simples, né? Como o senhor apresenta, né, as grandes verdades, as grandes demandas da nossa cidade. Saber que é uma pessoa que vive realmente o que está lutando. E às vezes tem pessoas que estão lutando, mas o que era para falar? E realmente conhecer as causas, né? Felipe, eu te agradeço aí pelas palavras, Pietro, pelo convite, né? Agradecer a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui falando sempre a verdade, que a verdade é uma só. Quando você fala você fala 100 vezes a verdade, né? E mostrar para a população que nós estamos lá com o nosso gabinete, e lá enquanto nós estivermos aberto à população, sempre para ouvir a população. Nós temos essa pauta da segurança pública, que é muito importante, essa questão da nossa liberdade, nós temos que lutar por isso, é um momento ímpar na nossa história. Então eu estou muito preocupado, mas esperançoso, que dias melhores virão, as pessoas vão ter que se posicionar, não podemos ficar em cima do muro, né? Então eu acho que é um momento muito importante
Nós temos que repensar a forma da política, porque tudo vem através da política, sabemos disso, né? E não podemos ficar igual aquele ladrão da cruz, né? Né? Você sabe a história do ladrão da cruz? Sabe, né, Pedro? Qual? Não. Qual que... Jesus estava entre 2 ladrões, não é isso? Aham. Né? Qual que foi salvo? Então eu não vou lembrar, eu não sou ligado à religiosidade, mas... Não, qual que foi salvo? Foi o da direita, não foi o da esquerda. Perfeito. Entendi. Talvez o da direita não era nem tão ladrão assim. Tava preso enganado ali. Foi colocado pra substituir Barrabás, pô. Olha, soltaram Barrabás ali e botaram o rapaz no lugar ali. Outra coisa. Os pescadores pescaram a noite toda, não pegaram nada. Aí quando eles chegaram até Jesus falou assim, joga na direita ali. Quando ele jogou, a rede voltou toda cheia de peixe. Então, se fosse na esquerda ficava até a rede. Até a rede, pô. Isso é para distrair, mas é uma grande verdade, entendeu? Então a gente só tem que agradecer a vocês, agradecer a Deus essa oportunidade de poder estar aqui, né, falando, conversando com vocês, agradecer a minha esposa, que é a minha incentivadora número 1, e está lá nos ouvindo. Ela não pôde vir, mas está sempre na torcida, está sempre trabalhando, porque é uma pessoa que me ajuda muito. Então eu tenho que agradecer a ela também, agradecer a todos os amigos que participaram aí do programa. Todas as transmissões, né? A gente bateu uma até agora, a gente está com uma alta audiência nos 3 canais então de transmissão. Não, a gente tem que entregar, o jornal. Então, agradecer a todos os amigos que estão acompanhando. E sempre, eu sou muito ligado ao homem do campo, ao interior, né? Vou estar sempre lutando por essas pessoas, porque é de lá que eu vim, e eu tenho raiz, sou produtor rural, eu sei a luta que é, então a gente vai estar sempre defendendo esses trabalhadores, essa classe. Perfeito. Vereador, muito obrigado. E qual que é o número do gabinete lá na Câmara? 12. É o 12, não é o 13 não, né? Passou perto ali. Passou perto. Eu até falei com o Matoso que é o 13, né? Falei, pô, Matoso, você é um cara tão bom. Ele fica logo com 13. Ele tinha que pedir pra trocar aquilo lá, entendeu? 12,5. Quase 14. Exatamente. 12 mais 1, deixa. Eu lembrei de outra passagem, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não precisa saber, exatamente. Se souber, meu amigo, dá ruim. Mas é isso, muito obrigado, vereador, pela participação. Eu que agradeço. Felipe, brigadão. Agradeço também a quem nos acompanhou até agora pela TV Aurora, pelas nossas redes sociais. Lembrando que o Jornal Voz de Campos é reprisado diariamente na TV Aurora, sempre às 8 da manhã e amanhã às 4 horas da tarde. Estes que vos falam estarão, menos o vereador. Nós dois, eu e Felipe, estaremos no Zoom Aurora a partir das 4 horas da tarde. Uma pegada diferente para poder... Liderando, éramos terceiros lugares, né? Até então, Papauá na rede liderando, jornal vice-líder esse mês. Ou seja, estão dentro. É a gente. Estamos ali. Parabenizar também todos os demais da grade também. Claro. Parte dessa composição aí. Uma contagem considerando os programas, os 15 programas da nossa grade atual. Porém, ali, um que perde pro outro por uma diferença mínima. Dito isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até semana que vem, quinta-feira, 6 horas da tarde, com mais uma entrevista. Lembrando, nós temos uns minutinhos, eu vou tocar nesse assunto aqui que a gente ainda não entrou, Felipe. Nós temos mais 2 edições do Jornal Voz de Campos essa semana. Esse ano. Semana que vem, dia 4 de dezembro, nós iremos receber aqui no nosso estúdio, na última edição do Jornal A Voz de Campos no estúdio esse ano, o vereador licenciado e hoje presidente da FMJ, Leon Gomes. Okay? Então ele é o nosso convidado da semana que vem e nós fecharemos o ano, Beto, no dia 11, junto com o fechamento do ano legislativo, e apresentaremos uma edição especial do Jornal A Voz de Campos
coprodução da TV Aurora com a TV Câmara Campus, direto do plenário da Câmara, com a presença, a participação especial do presidente da Câmara, Fred Rangel. Literalmente histórico, né? Histórico, nunca vi outra emissora fazer e de fato... É a primeira vez em 9 anos. Fred, eu digo que ele é um talento, né? Eu fiquei muito preocupado, né, na questão da eleição e tal, mas ele dominou aquilo ali como se fosse um veterano, né? Sim. Um talento enorme, eu tenho um carinho muito especial, um respeito muito grande pelo Fred. E surpreendeu muita gente. Fred tá aqui. Surpresa positivo. Positivo, lado bom. Fred é um parceiro. Vai lá tomar um cafezinho com o Escobar. Cafezinho Escobar. Inclusive, no fechamento, vocês vão ser meus convidados. Nós vamos fazer uma brincadeira lá em casa no dia 15. Na segunda-feira, fechamento do Legislativo. Depois de fechar, nós vamos fazer um churrasco lá em casa. E vocês, a Rádio Aurora, são os nossos convidados para poder estarem conosco lá, com todos os vereadores, oposição, situação, todos estarão lá e com certeza vai ser um momento... Outro momento histórico também. Muito bacana. Vocês, já de primeira mão, convidando vocês, tá bom? Perfeito, agradeço e a gente já aceita o convite, tá não tem como já tô com roupa de ir. Já estamos lá. E reforçando o convite, semana que vem, Leon Gomes, no dia 11, primeiro programa da história da Rede Aurora, feito integralmente fora desse estúdio. Primeiro programa da Rede Aurora feito em coprodução com outra emissora e com a TV Câmara. Sim. Única emissora a qualquer nível que seja da nossa região, da nossa cidade, a ter essa honra, não tem outra palavra a não ser honra, de apresentar um programa de 1h30, 2, 3 horas, porque não vai ter horário para acabar no dia 11, o nosso jornal, direto da Câmara, com uma entrevista exclusiva com o presidente Fred Rangel. Vai ser transmitido também pela TV Câmara. Ainda estamos estudando, porém até lá... E a possibilidade já está no canal digital, canal aberto. Sim, toda a população também está assistindo. Nós faremos toda a divulgação a partir da próxima semana. Olha, agradeço então a sua audiência, a sua paciência. Até semana que vem. Tchau, tchau.